Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevLab. Galera, hoje meu vídeo vai ser bem curtinho. Eu vou dar 3 dicas rápidas e práticas que, se você estiver começando o desenvolvimento agora ou tiver começado há pouco tempo, tenho quase certeza que isso vai te ajudar, tá? Eu vou tentar ser bem objetivo, então a minha primeira dica aqui é, vamos lá. Você possivelmente já viu em algum tutorial ou algum vídeo tutorial, tanto faz, alguém fazer uma classe parecida com essa, né? A gente tem uma classe, nós temos as propriedades da classe, o construtor e esses métodos aqui, o toJSON e o fromJSON, tá? O que são esses métodos, né? Ele está fazendo aqui o mapeamento dos dados da nossa classe. Então, quando você vai enviar isso para uma API ou quando você vai retornar o dado de uma API, você quer quer transformar esses dados que você está recebendo no objeto ou quer transformar esses dados que você está enviando para a API de uma forma que a API vai entender, né? Num arquivo JSON, por exemplo. No formato JSON. Beleza? Então, o fromJSON geralmente você utiliza para falar, ó, eu estou recebendo um JSON aqui da minha API e eu quero transformar no meu objeto user. E no contrário, né, tem um objeto user e você quer transformar no toJSON para que a sua API entenda os dados que você está enviando. Beleza? E olha, vamos ser bem sinceros, essa classe aqui ela está bem de boa, né? Tem poucos dados e é bem tranquilo fazer isso daqui. Porém, conforme essa classe for crescendo, for aumentando a quantidade de dados e tipos de dados diferentes, por exemplo, uma lista e tal, vai ficando bem chato criar uma classe onde você tem que ficar, além de criar a propriedade, você vai ter que ficar criando alterando esse fromJSON e o toJSON, né? ToJSON. Falei certo? Acho que sim. Beleza? E vai ficar bem chato, né? Então, tem alguém aqui que já pensou nisso, tá? Aqui é nessa própria página da documentação do Flutter tem. Mas nem todo mundo conhece. Inclusive, recentemente eu vi gente que ainda não utilizava isso e eu falo, cara, por que você não está usando o JSON Serializable? E eu vou mostrar para você como que faz o uso dele, beleza? E para que ele serve, tá? Então, vamos começar. Você vai vir aqui na documentação, na página do JSON Serializable, tá? Você vai instalar ele, vamos seguir o guiazinho dele aqui, ó. O link está aqui, né, no setup, né, você clica aqui, ele vai abrir essa página e a gente vai fazer a instalação. Vou fazer aqui com vocês, eu também não fiz ainda no exemplo que eu quero fazer. Aqui, esse aplicativozinho aqui, galera, é do meu package, tá? Smart Page Navigation. Então, eu só vou manipular, só vou alterar os dados daqui, tá bom? Não é um projeto que eu criei só para esse vídeo. Eu estou reaproveitando para facilitar aqui para a gente. Beleza? Então, aqui, ó, JSON Annotation, coloquei. E aqui no Dev Dependencies, a gente vai adicionar essas duas linhas aqui, ó. Beleza? Então, no Dependencies, a gente adicionou esse. E no Dev Dependencies, a gente vai adicionar essas duas aqui. Eu vou salvar e o meu VS Code ele já vai fazer aqui o trabalho de instalar esses packages, beleza? Bom, vamos lá. Feito isso, a gente já pode começar a criar nossos models de uma forma muito mais simplificada do que a gente estava fazendo antes, né? Mapeando os dados manualmente. Então eu vou criar um modelzinho bem simples aqui. Vou criar userModel.dart, beleza? E eu vou mostrar para vocês como criar o seu model. Aí você me pergunta, Cláudio, como que você criou isso de uma forma tão rápida? Essa é a segunda dica, mas vamos chegar lá ainda, tá bom? Vamos focar aqui no JSON Serializable. Vou adicionar aqui o name. Agora vou adicionar no construtor as propriedades. Por que eu estou colocando required? É por causa do no safety, tá bom? A gente tem que falar que esse campo é obrigatório. Ou você pode falar que ele pode ser nulo, mas no meu caso ele vai ser obrigatório, tá? Ah, tem que ser o this, ponto. Opa, beleza. E galera, bom, tá dando alguns erros e eu vou explicar por quê. É porque quando a gente tá usando o JSON Serializable, ele fala que esse arquivo aqui, ele tem vamos dizer, uma espécie de dependência. Então ele está esperando que esse arquivo aqui exista, entendeu? Por isso que ele está dando essa mensagenzinha de erro. Esse arquivo não existe ainda, a gente tem que gerar ele, tá?
E como que gera esse arquivo? Bom, primeiro eu vou salvar, não aconteceu nada, tá dando erro ainda. Então eu vou vir aqui, eu tenho um comandozinho aqui pronto, tá? Simplesmente você vai rodar esse comando, ó. Flutter pub run build runner build, tá? Sempre que você for fazer modificação em arquivos desse tipo, onde tem esse .g.dart, que é um arquivo gerado, você vai ter que rodar esse comando. Você pode fazer isso, ó. Ao invés de escrever build, você vai colocar watch. Por quê? Ele vai executar o script. Ai, peraí, perdão, coloquei na pasta errada. Ele vai executar, ele vai ficar escutando as alterações do seu código, vamos dizer, ele vai ficar esperando uma alteração no seu código. Então, se você modificar qualquer arquivo que tenha esse .g.dart com uma, vamos dizer, dependência, é, ele vai estar ali já criando o arquivo. Se ele não existir, ele vai atualizar, se precisar atualizar, beleza? Então, qualquer coisa que eu fizer aqui agora, ele já vai atualizar no meu arquivo que é gerado aqui. Nesse arquivo, a gente não mexe, beleza? E é isso. Bom, essa foi a primeira dica, então você não precisa mais se preocupar com o from.json e to.json, tá? Todos os dados você só vai precisar adicionar aqui em cima, né? E no construtor do seu model, beleza? E agora vamos falar um pouquinho da segunda dica desse vídeo, tá? Galera, tem alguns plugins do VS Code que te ajudam muito na produtividade, e um deles é esse que eu utilizei aqui. O plugin que faz isso, a extensão, perdão pelo erro, é o Flutter Helpers, tá? O Flutter Helpers, ele tem até um exemplozinho aqui de como usar, né? Você basicamente, eu vou criar outro modo e vou falar um pouquinho mais sobre esse atalho, tá? Eu criei um outro user aqui sem usar o sufixo model, né? Então eu vou colocar aqui, ó, js. Aí ele tem dois métodos, tem dois atalhos aqui, né? Ele tem o JSC, que ele cria o JSON Serializable, que é essa parte aqui, ó, esse trecho todo aqui. E tem também o JSF, né? Que é o setup. Qual que é? O setup é essa parte aqui de cima, tá bom? Então você decide o que você quer fazer primeiro. Eu posso fazer primeiro o setup, né? E depois criar a minha classezinha aqui. Beleza? E agora eu vou começar a colocar as propriedades do meu objeto. Beleza? Esse plugin ele é muito bom, vai te ajudar bastante para ser mais ágil aqui, né? De repente você não precisa ficar copiando de um arquivo que já existe, né? É um trabalho bem chato de fazer, certo? Então vai facilitar a sua vida, eu tenho certeza. Bom, galerinha, a última dica desse vídeo, tá? Eu queria fazer ele bem rapidinho. É essa daqui. Para você que já ouviu falar do Deal, né? Que é um pacote para a gente poder fazer comunicação com a nossa API. E o que essa classezinha que eu fiz aqui faz, tá? Ela vai te permitir usar a classe repetidas vezes sem precisar ficar instanciando, né? Essa classe, ou seja, precisar ficar fazendo isso daqui, ó. Eu vou abrir aqui o Deal. Você não vai precisar, por exemplo, ficar chamando await_deal.get ou .post, enfim, e colocar o endereço inteiro da sua API ou do endereço mais o endpoint, né? Ele usa o base, é esse o nome? Base options, né? Ele tem o base options também que facilitaria esse trabalho, mas que você poderia, dependendo da forma como você fizer o seu código, você ia precisar ficar repetindo esse em arquivos diferentes, né? Se você já trabalha com a organização de criar um repository para cada entidade do seu projeto, né, você faria uma parada parecida com isso daqui em cada repository. E essa classe aqui que ela faz? Essa classe ela é para criar uma vez só e você vai utilizá-la da seguinte forma. Né, você vai importar essa classe no seu projeto. Eu vou deixar o link aí para vocês. Tá? E sempre que você precisar utilizar essa classe, você vai fazer algo assim. Ó. Vou criar um métodozinho aqui. Né? Você vai fazer um métodozinho post, por exemplo, né? E ele já vai entender qual que é a sua API. Você só tem que determinar qual que é o endpoint da sua API que você quer usar, beleza? E bom, vamos supor que a sua API ela se comunique, ela tenha uma autenticação, né? Você faça uso de alguma autenticação.
essa classezinha aqui, ela também já tem um Auth Interceptors, né? O que é isso? Ele, sempre que você for fazer uma autenticação, perdão, uma requisição, esse interceptor ele vai colocar no header da sua requisição o token do usuário que está logado, né? Aqui você vai precisar programar, né, para pegar o token, se ele onde ele vai estar salvo, ele pode estar salvo no local storage, ou você pode ter utilizado também um, falhou a memória agora. Voltei, galera, lembrei. O Shared Preferences, né? Ele também salva os dados local, mas você salva uma chave e um valor. E às vezes, para um token de autenticação, isso aqui resolve, certo? Então, aqui você vai colocar, né, uma forma de você ler esse token e sempre que você for fazer requisição, ele já vai estar sendo colocado ali, né, esse token. Você não precisa fazer isso manualmente. Então, por mais que eu esteja fazendo isso daqui, a minha classe, ela já está comunicando a API com o endpoint que eu configurei e já está enviando no header o token do meu usuário que está logado. Então, fica muito fácil o uso dessa lib aqui, né? E assim, nem sempre essa lib não vai ajudar em 100% dos casos. Às vezes você quer usar um endpoint ou um endereço de API diferente e você não vai usar essa classezinha. Mas para a maioria dos casos acredito que resolva bastante. Tá? Pra gente no trabalho eu tenho utilizado essa classe e é muito fácil de utilizar e com certeza ajudou muito a entender e abstrair a quantidade de código que a gente faz. Beleza? Bom, as dicas desse vídeo foi hoje. Enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!